Galera, já deixa o like aqui e se inscreve. A faculdade hoje em dia está muito mais acessível, até para você conseguir entrar, para você conseguir pagar, né? E tudo que ela vai te beneficiar. Então você tem mais flexibilidade para conseguir um emprego. Muitas vezes o empregador ele vai te dar mais uma. Pô, esse cara faz faculdade, ele está crescendo aqui, ele vai aprender, ele já tem inglês fluente. Então, eu acho que tem diversos benefícios que traz aí. Então, hoje em dia, a maioria dos nossos alunos que a gente trabalha, todo mundo já tentando entrar direto na faculdade, já está um pouquinho ali de inglês e tal. Então, é muito comum hoje, até mesmo antes de vencer os 2 anos, ele já consegue entrar. Mas hoje, realmente, para quem que não tiver uma cidadania, etc., eu acho a melhor maneira de você conseguir se estender aqui o seu período. Então, com a nossa faculdade, por exemplo, você ganha mais 4 anos de Irlanda, né? 4 anos? Como assim? Explica direito aí. Então, como funciona? De aula são 3 anos, né? Então, o cara vai estudar 3 anos. Para você ter uma noção, o nosso curso que começa agora em outubro, por exemplo, ele vai estudar de outubro até maio, né? Então, ele tem junho, julho, agosto e setembro para trabalhar full time e volta de novo para aula, né? Então, isso dá essa facilidade para ele. Porque tem que lembrar também que o visto do estudante, ele dura 8 meses. O de inglês, De estudante de inglês. E o estudante da faculdade, ele dura 1 ano. Ele dura 1 ano. Então, a pessoa consegue... Só que não é 1 ano de aula, né? Não é 1 ano... 7 meses, exatamente. São quase 7 meses ali. Entre 6 e 7 meses. Então, é bem rápido, né? Isso que eu falo. Eu acho um pouco mais fácil. Então você vai ter 3 anos de aula. Você se formando, você ganha 1 ano para trabalhar full time, que é o famoso visto 1G, né? E eu sempre falo que esse é o grande divisor de águas. Porque nesse momento, primeiro, você vai estar ali confiante com o seu inglês, acostumado a dar, né, apresentação, etc. E você vai estar de igual para igual para um europeu. Você não vai ter nenhum tipo de restrição. Você pode trabalhar sendo CEO da Google. Não Sim. tem nenhum tipo de restrição. Então, é naquele momento que você vai ter a chance de conseguir aquele emprego full time e de você provar o seu valor do que, né, que você consegue realmente exercer aquela profissão. E possivelmente o que a gente espera é que eles ofereça ali para ele um visto de trabalho no final. Né? Comigo aconteceu algo parecido, né? Uhum. Mas épocas diferentes, né? Sim. Já tem 10 anos isso aí, quase 10 anos. Eu vim para cá, estava estudando, fazendo um curso também de business, mas era business English. Né? Sim. E no final desse curso, eu estava de férias, naquele período você podia trabalhar 40 horas. Sim. Entrei numa empresa, mostrei o meu serviço. No final, quando meu visto estava expirando, eu falei, olha, eu vou precisar que aplique para o visto de trabalho e tal. Legal. E foi assim que eu consegui o meu visto de trabalho. Quando você tem 1 ano, você já fica mais tranquilo ainda, porque Exato. você entrando na empresa ali no início, mostrando seu serviço, pô, o seu chefe, o seu patrão vai ser o que vai sugerir, que vai perguntar para você, pô, quando é que seu visto vai expirar? Porque a gente quer aplicar. Exatamente, não quero te perder, você vai ficar aqui, ele vai dar um jeito, né? Porque, antigamente o inglês era isso, eram 6, né? 6 de aula e 6 de férias e não tinha restrição de quando você poderia trabalhar. Então você tinha um pouco essa facilidade. Hoje você só tem 2 meses de férias. 2 meses, Só cara, pode ser no verão. Então, às vezes, aquela primeira entrada, né? Aquela primeira chance de entrar naquela empresa para mostrar, às vezes você não consegue por isso. Você chega lá, o cara olha o seu currículo, nossa, maravilhoso. Ah, mas você tá estudando inglês, só pode... o cara já meio que desiste. O cara fala assim, pô, mas seu visto vai até quando? Aí você fala, pô, vai até junho, sei lá, abril. Aí você fala, pô, mas você... Mesmo você sabendo que você pode renovar, você fica meio... Você perde um pouco da confiança. Não tem muito, porque o curso de inglês já se entende que é um curso de férias, um curso rápido, que a qualquer momento você pode ir embora. Se você já aplicar para uma vaga de emprego numa faculdade, ele já entende que você tem esses 4 anos para ficar. Então o empregador pensa, pô, se eu treinar esse cara, se esse cara vier para cá, ele tem 4 anos para ficar aqui. Então eu tenho 4 anos para aproveitar e provavelmente não deixar ele ir embora. Né? Então foi mais ou menos um pouco como aconteceu comigo também. Então quando eu trabalhava em Dublin, eu tinha um trabalho legal, supervisor de vendas ali numa agência e tudo, e recebi o convite para ir para Limerick. E quando me chamaram lá, basicamente me ofereceram assim, um salário básico e falaram assim, ó, a gente vai dar 3 meses de chance, você vem. Eu falei, pronto, agora é a hora de mostrar a minha... Então eu vou largar um trabalho bom, que eu tô ganhando bem, mas eu vou lá e vou tentar. E fiquei 5 anos, né? Consegui uma vaga maravilhosa, fui executivo de marketing nas universidades mais tops da Irlanda, consegui uma bolsa de mestrado, né? Que hoje em dia esse mestrado custa aí 18 mil euros para quem não é europeu. Né? É muito difícil, por exemplo, nas faculdades públicas, um mestrado desse, por exemplo, você conseguir conciliar estudo e trabalho, porque são os horários mesmo malucos. Mas como eu trabalhava na universidade, então basicamente ou eu estava na sala de aula ou eu estava no escritório, né? Então eu, Caio, tive essa oportunidade e essa chance, e que nem todo mundo tem, né? Agora as faculdades
particulares já são um pouco mais simples, né? Então, a gente, por exemplo, na Homes, a gente trabalha com isso já desde os anos 60, né? A gente começou lá na Austrália, a gente foi a primeira empresa lá na Austrália, privada, a fazer o Higher Education. Então, a gente sabe que o aluno internacional não é simplesmente só ir para a faculdade, né? Então, a gente sabe que ele precisa trabalhar, que ele precisa desenvolver. Então, a gente já trabalha nesse sentido. Então, hoje, por exemplo, a gente tem aula 3 dias na semana, né? 3 dias? 3 dias na semana. Então, a pessoa, em tese, mesmo com os trabalhos aí que a gente sabe que os estudantes ficam, sim, ela conseguiria conciliar melhor, né? Do que você... mais fácil. Porque você na escola, no curso de inglês, você tá pelo menos estudando ali de segunda a sexta. Sim. E trabalhando ali de tarde ou de noite, Sim, virando a noite. Exato. Então, 3 dias na semana, você tem 4 dias livres para conseguir trabalhar. Já tranquilamente ali, né? Eu acho que tem essa facilidade e, como eu falei, você passa essa impressão melhor pro seu patrão ali, né? Ele fala, pô, vou investir nesse cara. Então, é muito comum a gente ter um aluno ali que trabalha no restaurante, que trabalha no bar, já tá começando a subir de posição. Então, às vezes o patrão vê, pô, esse cara pode ser meu gerente, esse cara pode ser meu braço direito aqui na minha empresa, né? Nós brasileiros somos muito famosos pelo nosso trabalho duro, né? Pra gente, uma oportunidade dessa, a gente agarra mesmo e batalha e tudo. Então, a gente tem essa diferença. E eu creio que a faculdade te ajuda a te dar essa chance. Nem todo mundo, assim como eu, por exemplo, conseguia aquela chance de entrar. Então, a faculdade, eu imagino que vai te dar, né, uma chance melhor de você conseguir entrar e mostrar o seu trabalho. A faculdade não é a garantia do emprego, não é a garantia do visto. Exatamente. Agora, experiência própria, próxima a mim, que a minha esposa também, amigos que eu conheço, que depois da faculdade conseguiram aquela oportunidade numa empresa com 1G. Exatamente. Que o visto 1G que é top, né, nesse sentido. Exatamente. Conseguiu mostrar o serviço e ficaram e conseguiram visto. Exatamente. O que eu falo não é somente o papel, porque a gente fala, faculdade, não, mas eu já fiz faculdade. Não é apenas a faculdade em si, mas o caminho, o processo da faculdade, o que ela vai te trazer. Então, por exemplo, até questão de inglês. Eu fiz 3 anos de inglês, e o inglês ali meio capenga e tudo. Quando eu entrei no mestrado, ele foi para um outro nível, porque você não tem escolha, você tem que ir para a biblioteca, você tem que estudar, você tem que fazer apresentação em grupo, né? Você tem que tentar ali de tudo. Então, querendo ou não, melhora, né? Então, se você, vamos supor, depois de 3 anos de faculdade, você vai entrar numa entrevista de emprego, você vai entrar tranquilo, porque você já está acostumado a falar para uma turma com 30, 40 pessoas, você vai ter que fazer trabalho com gente do mundo inteiro, então você fica mais confiante também com o seu inglês, com o seu vocabulário vai estar maior. Então, ele te agrega de diversas outras maneiras, não apenas o papel ali no fim do dia. E, claro, uma das grandes coisas é o 1G, né? Eu falo também, o tempo de férias que você tem é bem interessante, então te dá, de novo, mais uma oportunidade para você trabalhar. Aqui na Irlanda é muito comum, como as universidades públicas são todas mais ou menos nesse período, todo mundo está de férias no verão, existe muito estágio, esse tipo de programas que acontecem durante o verão. Então, o aluno também tem essa oportunidade, né? E aqui os estágios normalmente são pagos e são bem pagos, né? Muitas vezes mais do que um salário mínimo. Então, você vai ter essa oportunidade todo o verão de conseguir ali um emprego, um estágio para trabalhar full time, que já é algo comum que os irlandeses já fazem entre eles mesmos, né? E você mostrando serviço no estágio, você consegue ficar na empresa também. Provavelmente. No pior cenário, você vai ter aquela experiência. Então, se você fez aquele estágio numa próxima entrevista, você não vai entrar falando, no Brasil eu fazia assim. Não, você vai falar, aqui eu fazia assim, aqui eu falava com o Josh, aqui eu falava com algum Y. Cara, não, esse cara entende, ele sabe o que ele está falando. Você poderia, não sei, ganhar horrores e tal, mas você vai ter aquela experiência ali interna. Então, você vai poder saber como funciona a sua indústria, a sua área aqui. Então, mesmo que você não consiga, o que provavelmente você vai, se você, fazer um bom trabalho, vai te dar pelo menos essa experiência. Você vai entrar confiante e poder falar, é assim que faz, eu já fiz assim, eu já vi isso acontecer, né? Assim, a gente... Quem está assistindo esse vídeo, normalmente a pessoa que ela quer uma solução para o futuro, né? Não é uma pessoa que não quer, porque senão não ia estar assistindo algo sobre faculdade na Irlanda. E eu tenho falado para as pessoas que estão vindo por agora. Porque eu falo assim, eu vim em outro tempo, eu podia estudar 3 anos, se fosse o meu caso, né? 3 anos como estudante de inglês, depois podia renovar quantas vezes quisesse, a verdade era essa, né? Hoje em dia, se você quer ter um futuro, porque na Irlanda a gente tem 3 opções, ou você tem um passaporte europeu, ou você casa, ou você faz uma faculdade, consegue um visto de trabalho. Exato. Se você quer continuar aqui por muito tempo, ganhando bem, sabe? Tendo uma vida normal. Exato. Fora
a vida mais complicada, mais apertada, a vida de estudante. Furar aquela bolha, né? Porque às vezes é complicado. Você tem que estar sempre estudando ali, indo pra aula de inglês, você às vezes aqueles trabalhos que são mais pesados mesmo, né? Então a gente tem muita gente, engenheiro, advogado, etc., tem que fazer aqueles trabalhos mais braçais, mais pesados. Então a ideia é que você consiga furar essa bolha, né? Claro que o primeiro desafio é o inglês. Então, por isso que a maioria dos alunos já estão aqui a partir de um tempo que já vão se acostumando com inglês, conseguem fazer, né, esse upgrade para a universidade que vai te ajudar a furar essa bolha aí. Bom, já que a gente está falando do inglês, como é o processo de entrada na faculdade? Como muita gente tem o medo, né? Vou ter que fazer o IELTS, aquela prova dificílima, vou ter que fazer o TOEFL, tal. Como é que funciona aí a entrada? Exatamente. Antigamente era mais assim, né? Você podia fazer esses testes mais comuns. Eu, por exemplo, tive que fazer 3 Cambridge, eu acho, para conseguir entrar, né? Então, um teste desse, sei lá, 200 euros. Hoje em dia, a gente tem uma grande facilidade chamada Duolingo. Né? Duolingo custa uma fração do preço ali. Mas não é aquele Duolingo do ele mesmo. Apple, como ele mesmo. A maçã, não sei o que, a maçã do supermercado. É esse aplicativo que a gente já conhece. Durante a pandemia, ele começou a ser usado pelas universidades, já que ninguém podia ir fazer o teste físico, né? Para você conseguir entrar em faculdade no mundo inteiro. E até hoje a gente pode usar. Mas é porque o Duolingo, parece que é aquela brincadeira. Mas não, é porque eles têm um teste de nivelamento de Exatamente, inglês, porque é aquele aplicativo que você pode estudar a língua, né? E eles acabaram gerando esse teste, foi um sucesso mundial, então até hoje a gente consegue usar ele. Então, assim, ele custa uma fração do valor que custa um IELTS, um Cambridge. Você faz de casa, ele demora 1 hora, o resultado em 2 dias. Então, ele ficou muito mais fácil de você conseguir entrar através desse teste, né? Então, lá na Rumos, por exemplo, hoje, quando você se matricula, aí como a gente também tem escola de inglês, a gente dá esse suporte. Então, a gente oferece ali a aula grátis, semanal, que você pode ter de como fazer o Duolingo. A gente sabe que às vezes o intercambista mora numa casa, às vezes, com muita gente, não tem um lugar calmo. Ele pode fazer o teste lá, né? É bom, né? Isso é importante citar, né? Exatamente. Então, a gente dá esse suporte para que ele consiga entrar. Então, a gente já tem aluno que faz hoje a IELTS. Então, às vezes o aluno chega, cara, eu vou fazer uma IELTS e fala, olha, não precisa gastar dinheiro com isso, você pode fazer o Duolingo e ter acesso às mesmas universidades. E eu acho o teste mais fácil, né? Então, para entrar na faculdade é bem simples, né? Parece uma coisa mais complicada. Eu, quando fui fazer o mestrado, tinha aquela dúvida, será que eu vou conseguir? Será que dá? E é um processo super simples. Então, simplesmente falando, para você entrar na faculdade, é baseado nas suas notas da escola, né? Então, alunos até 23 anos, a gente só pode ter em consideração as notas que você tirou. Então, uma média, a gente precisa ali de 1 a 10 no Brasil, você tem que ter uma média 7 para você conseguir entrar, tá? Mas como é que faz para provar isso aí? É o que? O histórico escolar? O histórico escolar. Você normalmente tem que trazer pra gente histórico escolar, traduzido, bonitinho, e a gente vai ver a sua nota ali, né? Agora, o que acontece? A maioria dos nossos alunos já são maiores de 23 anos. Quando o aluno é mais de 23 anos, a gente pode ter em consideração outras coisas para aceitar ele, caso a sua nota não seja o suficiente. Então, a gente vai ver ali essa experiência de vida, essa experiência de trabalho, etc e tal. Então, basicamente, a maioria dos alunos, só pelo fato de sair do seu país para aprender uma língua nova, tentar uma profissão nova, normalmente já é suficiente para você conseguir entrar, né? Então, você vai fazer uma entrevista lá com a nossa Dean e provavelmente você vai entrar baseado nisso, né? Então, não tem vestibular, é um processo bem simples para nós internacionais. Não tem o Enem aqui, né? Não tem o Enem, pelo menos não pra gente, né? Os irlandeses têm o CAL, né? Que como se fosse, que ele é basicamente isso. É a sua nota que você tirou no Living Search para você conseguir entrar nas faculdades, né? A gente não tem esse processo. Você entra, você aplica direto pra gente. Se você tiver a nota, você entra. Se não, a gente tenta entrar pela Mature Road, que a gente chama, que são os alunos maduros, né? E seria basicamente isso. A documentação é super simples, né? Basicamente, é o teste de inglês para provar que você tem esse nível, essa fluência de inglês. A documentação da sua escola ou da sua faculdade, dependendo se você quer entrar lá no último ano, e a documentação básica, né? O seu passaporte, o seu IRP card, etc e tal. É costume que você apresente o seu currículo e fazer uma cartinha de apresentação. Por que você quer fazer esse curso, etc e tal. Então é um processo, assim, bem simples. Normalmente o aluno aplica com a gente hoje, no máximo em 48 horas ele já tem a carta dele de approval. Então é um processo bem simples. Entendi. Então é bom, porque aí a pessoa que já está aqui também, né, que quer continuar essa rota, não precisa se desesperar também, né? Não precisa. A gente já, como eu falei, como a gente tem bastante experiência com os alunos internacionais, a gente já adapta isso pro mercado. Então, hoje em dia, por exemplo, o aluno, para ele se matricular na escola, ele faz um depósito super baixo e ele pode fazer esse pagamento ali 2 semanas antes da aula começar,
né? E até lá ele tem esse tempo para poder tirar a nota no Duolingo, juntar documentação. Então hoje o aluno ele pode aplicar praticamente com o passaporte dele, com a parte da escola, e aí a gente já começa o trabalho. Então, vamos procurar agora as traduções juramentadas, você vai começar a fazer os testes para poder entrar, né, fazer o Duolingo, etc. Então tem aquela preparação, então você vai ter esse tempo para se preparar. Então para quem está aqui na Irlanda, durante a parte do inglês, você já vai se preparando para entrar ali na frente, né? Então você já se prepara. Então, meu visto vai vencer final do ano que vem, então você já consegue aplicar, né, antecipadamente, você consegue normalmente bolsas, né, e já vai se preparando aos pouquinhos para entrar na faculdade. Quer fazer faculdade na Irlanda com desconto? Entre aqui, boulderpodcast.com/faculdade ou clica no primeiro link da descrição.